Equilibrar-se na lâmina de uma faca é mais do que apenas uma expressão quando se trata da luta pela sobrevivência. O herói desta história se viu no centro de eventos dramáticos devido a uma incrível cadeia de circunstâncias e escapou por pouco de um destino trágico 2 vezes. Infelizmente, seus parentes tiveram menos sorte nessa luta contra o destino imprevisível. A vida de Rolf Tiede começou na Alemanha, de onde ele se mudou para o Zimmeetwa aos 11 anos com sua mãe. Sua mãe, buscando uma nova vida após um casamento fracassado, logo se casou novamente. Rolf cresceu como um estudante quieto e diligente. Na faculdade, o destino o uniu a Kay Tidwell, uma jovem mulher que compartilhava seus valores de vida e sonhos de formar uma família. Os jovens, ambos com pouco mais de 20 anos, se aproximaram rapidamente e encontraram almas gêmeas um no outro. Com o apoio de seus pais, eles decidiram viajar pelo país juntos, em busca do lugar ideal para viver. Sua jornada os levou por Nevada, Utah e outros estados, até que decidiram oficializar seu relacionamento. Após o casamento, Rolf e Kay continuaram sua busca por um novo lar, agora com vistas a futuros filhos. Em 1963, eles se estabeleceram na pequena cidade texana de Humble, com cerca de 10 mil habitantes. Educados, amorosos e profundamente religiosos, eles rapidamente ganharam o respeito da comunidade local. O sonho de ter filhos próprios, no entanto, permaneceu inalcançável por muito tempo devido a certas dificuldades. O casal encontrou uma solução na adoção. Primeiro Lina chegou à família, e 3 anos depois o menino Sean. Surpreendentemente, logo depois Kay descobriu que estava grávida, o que ela considerou um verdadeiro milagre. A gravidez foi tão discreta que a futura mãe não suspeitou de sua condição por muito tempo. Finalmente, uma menina saudável chamada Trisha nasceu. A vida da família Tiede parecia ser a personificação do sonho americano. Eles tinham tudo o que era necessário para a felicidade: amor, filhos, um lar aconchegante e o respeito de seus semelhantes. Cada dia lhes trazia alegria e satisfação por estarem juntos. Rolf possuía um talento comercial excepcional, que já se manifestava durante seus anos de estudante. Na época do nascimento de seus filhos, sua renda permitia que sua esposa se dedicasse às tarefas domésticas sem se preocupar com o trabalho. Graças ao seu espírito empreendedor e diligência, Rolf fundou uma empresa em 1969 que rapidamente se tornou parte da rede comercial de Houston. A prosperidade financeira permitiu à família adquirir uma segunda casa pequena em Oakley, Utah. Nos anos 90, Oakley era uma cidade minúscula com pouco mais de 500 habitantes, cercada por montanhas majestosas. Este lugar parecia ideal para férias isoladas. Os moradores locais formavam uma comunidade unida na qual a família Tiede se encaixava perfeitamente. Eles vinham regularmente para desfrutar do silêncio longe da agitação da cidade. A escolha do local não foi por acaso. Primeiro, a beleza da natureza circundante era cativante. A casinha estava situada no alto das montanhas. Segundo, esta área era conhecida por sua serenidade e superava todos os assentamentos vizinhos em termos de tranquilidade. O isolamento também era atraente. A estrada mais próxima ficava a cerca de 4 quilômetros. Ao lado da casa, fluía um rio pitoresco, ladeado por árvores em ambas as margens. Apesar das dificuldades de transporte, a família sempre passava todos os feriados de Natal aqui. Esta tradição era estritamente mantida ano após ano. Para chegar ao refúgio, era necessário deixar o carro no estacionamento na estrada e mudar para motos de neve. A única maneira de chegar rapidamente tão alto nas montanhas. Até dezembro de 1990, os hábitos do casal permaneceram inalterados. Eles planejavam novamente uma viagem à sua casa isolada na floresta para as festas de Natal. O programa também incluía um encontro com a família de Kay,
que morava nas proximidades. Em 20 de dezembro, Kay e seu filho Sean chegaram a Oakley, vindos do Texas. Sua irmã Cláudia os pegou de carro para esperar juntos pelos outros membros da família. Rolf e suas filhas Lina e Tricia deveriam chegar na noite seguinte. Normalmente, o marido terminava os últimos trabalhos antes das férias, enquanto sua esposa já ia para a casa da irmã para preparar a viagem para as montanhas. No estacionamento onde normalmente mudavam para as motos de neve, as mulheres notaram um jovem estranho. Apesar do frio, ele estava vestido levemente e se comportava de maneira incomum. A protagonista gritou para ele e ofereceu ajuda, mas o jovem apenas acelerou o passo e desapareceu. Elas decidiram não dar importância a isso e seguiram para a cabana. No final da tarde, elas chegaram ao seu destino. Após o jantar, Cláudia ficou para passar a noite. De manhã, ela contou à irmã que tinha ouvido barulhos vindos de fora durante a noite e até visto uma silhueta na janela. Uma inspeção do terreno não revelou nada. Possivelmente o desconhecido tinha usado suas trilhas para permanecer não detectado. As mulheres decidiram se concentrar na chegada dos outros. Em 21 de dezembro, Rolf chegou ao estacionamento com as filhas. Sua esposa lhe contou sobre os estranhos incidentes, especialmente sobre o jovem suspeito. Ela pediu ao marido que trouxesse rifles de caça por segurança, mas ele recusou. Rolf não gostava de armas e não sabia como usá-las. Ele afirmou que este era o lugar mais pacífico da área, onde em 100 anos só tinha havido um incidente relacionado à direção agressiva. Depois disso, ao longo dos anos, só ocorreram alguns pequenos furtos. Apesar da confiança de seu marido, a inquietação não abandonou a protagonista. Ela não conseguia tirar da cabeça a imagem do jovem estranho, que lhe parecia potencialmente perigoso e obviamente não era da região. No entanto, para não estragar as férias em família, ela decidiu por enquanto não compartilhar suas preocupações com as crianças. O pai da família não suspeitava das dificuldades que os aguardavam nesta região. Kay não conseguia se livrar da sensação opressiva após o recente encontro com o estranho. Como se pressentisse algo sinistro, ela decidiu jogar pelo seguro. A mulher levou alguns rifles de caça para a moto de neve e explicou ao marido que se sentiria mais segura assim. Ele não teve objeções. A família levou suas coisas para a casa. A filha mais velha havia partido de manhã para comprar os alimentos que faltavam para a celebração. Os outros decoraram a casa e também foram às compras na cidade. O exausto Sean pediu para passar a noite na casa da tia Cláudia. Eles o deixaram lá, o que possivelmente se revelou uma decisão acertada. Então, o casal e as meninas visitaram a mãe de Kay, Beth Potts, de 72 anos. Após um acidente de carro em 1983, a mulher tinha visão ruim e se locomovia com dificuldade. Os parentes a levaram para a cabana como era a tradição. A noite transcorreu em uma atmosfera familiar calorosa, todos se preparando para a viagem às montanhas no dia seguinte. Em 22 de dezembro, por volta do meio-dia, os Tieds partiram para a cidade apesar do forte frio. Então se separaram novamente. Rolf e Tricia deveriam retornar mais tarde, enquanto Kay, com Lina e Beth, foram imediatamente para as montanhas. Os grupos tinham um intervalo de cerca de 2 horas entre si. Chegando primeiro, Kay e Lina queriam pôr a mesa. Perto da garagem, Lina notou uma silhueta no quarto principal. Presumindo que fosse o primo David, que deveria visitá-los, ela não deu importância. Na cozinha, ela abriu a água quente e viu alguém atrás da geladeira pelo canto do olho. Acreditando que David queria assustá-la, Lina sorriu. Mas quando o estranho entrou na luz, ela percebeu seu erro. Era um jovem de cabelos cacheados. Lina tentou avisar os outros, mas era tarde demais. Eles já haviam notado o homem armado. Kay lamentou não ter pego o rifle da garagem. Agora ela não podia enfrentar o malfeitor. Lina obedeceu à ordem do estranho e ajudou sua avó e mãe a subir ao primeiro andar. As mulheres subiram as escadas com dificuldade,
temendo que um atraso provocasse a ira do estranho. No andar de cima, foram recebidas por outro jovem de óculos, que também estava armado. Kay implorou para que não lhes fizessem mal, prometendo entregar tudo de valor. Finalmente, o jovem de cabelos cacheados perdeu o controle e começou a cometer atos ilegais. Após o incidente, Kay e Beth não mostravam mais sinais de vida. Ele parecia sentir prazer no que estava acontecendo. Lina, esperando o pior, ficou surpresa quando seu destino foi diferente. Ela foi levada para outro quarto e amarrada. Um dos estranhos trouxe um cão e disse que isso deveria acalmá-la. Então os perpetradores deixaram o quarto. Quando o líder retornou às vítimas, ele novamente usou violência contra Kay e Beth. Depois, eles pegaram todos os objetos de valor e levaram as vítimas para o terraço, onde as cobriram com neve. Lina tentou desesperadamente se libertar, sabendo que seu pai e irmã logo retornariam. Ela queria avisá-los, mas não conseguiu a tempo. Às 14h45, Rolf e Trisha chegaram em motos de neve. Sean ficou com parentes e assim escapou do perigo. Os perpetradores já estavam esperando perto de Lina. Eles a advertiram sobre as consequências se ela emitisse qualquer som. Quando o pai entrou, eles levaram a menina à frente deles. Na sala de estar, Rolf e Trisha viram uma cena assustadora. Rolf tentou comprar sua liberdade oferecendo dinheiro e seu relógio. Mas o líder do grupo era implacável. Os desconhecidos revistaram os bolsos do ferido, mas deixaram a jovem intocada. Em vez de mais ações, eles trancaram Lina e Trisha no quarto. Os perpetradores encontraram galões de gasolina que eram mantidos para abastecer as motos de neve e começaram a espalhar o combustível pela casa. Descobriu-se que eles haviam deixado muitos rastros esperando pelos moradores da casa, pois se divertiam descuidadamente. Eles abriram todos os presentes da família e filmaram os acontecimentos com uma câmera encontrada. Os perpetradores comeram as comidas festivas e se divertiram, obviamente com o plano de destruir todas as evidências. Depois de terem encharcado a casa com combustível, eles voltaram para o ferido Rolf. Então os perpetradores ordenaram às jovens mulheres que carregassem os bens roubados nas motos de neve na garagem que não havia sido encharcada com gasolina. Ela seria usada para a fuga. Após incendiar a casa, os perpetradores partiram com os reféns, que tiveram que dirigir as motos de neve. As irmãs consideraram se poderiam causar um acidente, mas não conseguiram elaborar um plano. Neste momento, o tio das jovens mulheres, Randy, estava passando por perto. Ele viu as duas motos de neve e acenou amigavelmente, sem suspeitar do que estava acontecendo. Surpreso com a falta de resposta de suas sobrinhas normalmente tão educadas, ele continuou a segui-las. No estacionamento, os perpetradores transferiram as jovens mulheres para o carro da família Tiede e apressadamente transferiram seu saque. Os reféns entenderam que estavam sendo levados para Nova York e perceberam a gravidade da situação. Lisa rezou silenciosamente por um desfecho feliz para ela e sua irmã. Quando Randy apareceu novamente e acenou, Lina e Trisha o ignoraram, preocupadas com sua segurança. O líder notou o homem gesticulando, pegou sua arma e perguntou a Lina se ela o conhecia. A menina negou. Pouco depois, um carro com duas meninas saiu do estacionamento. De repente, um homem em uma moto de neve se aproximou de Randy em um estado alarmante. Apesar do frio intenso, ele não usava roupa de cima, nem sapatos ou capacete de proteção. Seu rosto parecia terrível, inchado, com marcas escuras congeladas. Randy reconheceu com dificuldade seu parente Rolf. Depois de perder parte de sua família e descobrir o desaparecimento de suas filhas, Rolf, impulsionado pelo desespero e adrenalina, partiu em perseguição aos perpetradores. Apesar de seu estado terrível, ele percorreu 4 quilômetros.
Sua visão estava falhando, mas a estrada familiar o ajudou a alcançar seu objetivo. Randy, reconhecendo a criticidade da situação, colocou Rolf no carro e correu em direção à cidade. No entanto, o hospital estava muito longe e ele temia não chegar a tempo. Randy chamou os serviços de emergência e solicitou um helicóptero, também relatando o incêndio. Neste momento, os perpetradores estavam a caminho do desfiladeiro. Inesperadamente, eles foram notados por um carro de patrulha que deu a volta e iniciou a perseguição. Os perpetradores não reagiram à ordem para parar, e começou uma perseguição perigosa. A velocidade às vezes atingia 150 km por hora, o que representava um risco adicional nas más condições climáticas. Na tentativa de escapar da perseguição, os malfeitores romperam um bloqueio policial. Vários outros carros de patrulha se juntaram à perseguição. Após meia hora, os perpetradores ficaram presos em um barranco ao tentar se esconder na floresta com um veículo off-road. As mulheres aproveitaram o momento, pularam do carro e correram de mãos dadas em direção aos policiais. Os perpetradores se renderam assim que seu veículo sofreu alguns danos. Como resultado, ambos foram detidos sem consequências sérias para sua saúde. A equipe médica chegou imediatamente de helicóptero e evacuou Rolf. Os médicos fizeram todos os esforços para salvar o homem. Consequentemente, ele se recuperou e não sofreu complicações sérias dos ferimentos sofridos. Enquanto os paramédicos cuidavam de Rolf, os bombeiros combatiam o incêndio. Eles conseguiram conter as chamas e evitar a destruição total da casa. Quando os investigadores chegaram à cena do crime, ficaram chocados com o que viram. Havia vestígios do ocorrido por toda a parte. Embora o edifício tenha sido preservado, a propriedade estava severamente danificada. Dentro do cômodo havia um odor pesado. Uma câmera de vídeo usada pelos perpetradores foi encontrada na cena do crime. Eles filmaram uns aos outros e suas ações, mostrando extremo desrespeito pelas vítimas. Os perpetradores abriram os presentes da família Tiede, fazendo piadas cínicas. Tudo isso parecia extremamente desumano. Logo depois, os suspeitos foram presos. Eram Von Taylor, de 25 anos, e Edward Daly, de 21 anos. Taylor, o líder de cabelos cacheados, havia cumprido pena anteriormente por invasão e incêndio criminoso. Seu cúmplice havia cometido infrações menos graves. Eles se conheceram em um centro de reabilitação para onde foram enviados antes do fim de suas sentenças. O programa deveria ajudá-los a começar uma nova vida sem crime. Em vez disso, eles elaboraram um plano cruel. Após fugirem do centro, eles chegaram de carona a Oakley em 14 de dezembro, onde o pai de Taylor possuía uma casa. Passaram cerca de uma semana lá, cometendo pequenos delitos. Foi Von Taylor, o homem suspeito sem camisa, que Kay notou no estacionamento no dia de sua chegada. Naquele momento, ele estava inspecionando a área em busca de um alvo potencial para um roubo. As mulheres imediatamente chamaram sua atenção. Em 22 de dezembro, visitantes inesperados invadiram a casa da família Tiede, quando os proprietários estavam ausentes. Estes haviam ido à cidade e se desencontraram por apenas meia hora. Os convidados indesejados se comportaram como se fossem os donos da casa. Serviram-se, beberam e esperaram pelo retorno dos moradores. O líder propôs um plano de fuga e tinha em mente o carro da família. Eles decidiram usar as jovens mulheres como cobertura com a intenção de chegar a Nova York e depois abandonar as irmãs para desaparecer na metrópole. Em 22 de janeiro, os perpetradores foram oficialmente acusados de crimes graves, incluindo 2 casos de crimes de primeiro grau, tentativa de crime de primeiro grau e 2 casos de sequestro agravado. A lista foi complementada por roubo, incêndio criminoso e resistência à prisão, sem mencionar a fuga de uma instituição correcional. Ambos imediatamente alegaram insanidade, mas uma avaliação não revelou anomalias mentais.
Após 5 meses, um dos detidos se declarou culpado de 2 acusações de crimes de primeiro grau, em troca do arquivamento das demais acusações. No tribunal, ele declarou ter sido o organizador do incidente e não sentir remorso. Apesar da confissão do líder, seu cúmplice não se declarou culpado e optou por um julgamento com júri. O julgamento começou 2 semanas após a sentença do primeiro acusado. O cúmplice demonstrou arrependimento desde o início e insistiu em sua inocência quanto aos eventos trágicos. Segundo suas palavras, originalmente apenas um roubo estava planejado. Ele disse que não previu o desenrolar dos eventos e se recusou a usar violência. O advogado tentou suavizar a imagem de seu cliente, convencendo os jurados de que ele havia caído sob uma influência que encontrou por acaso durante seu tempo na prisão. A defesa tinha vários trunfos na manga, incluindo os testemunhos da família Tiede. Lina, por exemplo, lembrou-se de como o acusado trouxe um cachorro para acalmá-la. Ele também se comunicou com as jovens mulheres durante a tentativa de fuga no carro da família e tentou acalmá-las. E foi ele quem lhes disse para sair do carro quando parou. O julgamento de Edward durou várias horas. No final, os jurados chegaram ao veredicto de que ele estava envolvido em um incidente de segundo grau. Isso significava uma longa sentença de prisão com possibilidade de liberdade condicional. Posteriormente, os parentes de Tiede entraram com uma ação contra a administração estadual, exigindo compensação pelo que aconteceu a Kay e Beth. Na opinião deles, as autoridades não impediram a fuga do centro de reabilitação, o que levou a consequências trágicas. As reivindicações tinham fundamento. Descobriu-se que Von Taylor havia entrado em contato com seu conhecido Scott Manley em 22 de dezembro. Scott, alarmado com esses planos, imediatamente contatou a polícia. No entanto, as autoridades policiais ignoraram a informação, embora conhecessem a suposta localização dos fugitivos. Infelizmente, o tribunal rejeitou a ação da família Tiede, e ninguém foi responsabilizado pela negligência. Em 2001, Lina recebeu uma mensagem de Edward Daly pedindo perdão. Ele escreveu que a estadia na instituição correcional havia mudado suas visões e que ele havia reconhecido seus erros. Lina não conseguiu lidar com seus sentimentos por muito tempo ao ler essas linhas. Após uma década, ela decidiu responder e escreveu que perdoava Edward. Isso a ajudou a encontrar paz interior. Edward Daly não apelou da sentença. Dada a gravidade de seus atos, a probabilidade de sua libertação é extremamente baixa. No entanto, o líder do grupo já entrou com 4 recursos, citando várias razões, incluindo um suposto preconceito dos jurados devido à sua religiosidade. Todos os pedidos foram rejeitados, mas essas ações permitem que ele adie a execução da sentença. Rolf se recuperou completamente do incidente e se casou 3 vezes. Ele restaurou a casa, onde a família ainda se reúne e lembra de seus entes queridos. Lina e Trisha formaram suas próprias famílias e se tornaram mães de vários filhos. Em 2008, Rolf faleceu devido a uma doença grave, cercado por seus familiares.